Queridos irmãos em Jesus, boa noite. Com muita satisfação que nos encontramos nesta noite de sábado, através do nosso Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, para conversarmos sobre o livro Mundo Regenerado. Lúcio Toledo, boa noite. Da querida Joana de Ângeles, psicografia do nosso amado Divaldo Pereira Franco, que desencarnou há pouco tempo, já foi para a pátria espiritual. E para nós é uma satisfação muito grande estarmos reunidos em nome de Jesus. E Jesus disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, para a gente é uma satisfação ter Jesus entre nós, porque Ele é o Mestre, Ele veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, como a gente deveria fazer para chegar até o Pai amado. Então, para a gente é motivo de satisfação muito grande a gente poder estar junto, reunidos em nome de Jesus. Capítulo 3 hoje dia 19 de julho de 2025, e olha o tema: Sinfonia Imortal. Belo título, né? Porque somos imortais. Nascemos simples e ignorantes e vamos fazendo a nossa trajetória, fazendo o nosso evoluir até chegarmos à plenitude, à perfeição. Então, por isso que nós temos que nos esmerar muito para a gente melhorar sempre na nossa trajetória, no caminho do bem, da paz e da luz. Por isso que nós estamos aqui reencarnados no planeta Terra. É para a gente subir um degrauzinho dia a dia, que as nossas ações sejam cada vez mais edificantes, que os nossos pensamentos e as nossas vibrações sejam no caminho do bem, no auxílio dos menos favorecidos, porque, como dizia Francisco de Assis, o nome da nosso centro, é dando que se recebe, perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna, porque somos espíritos milenares que somos eternos. Reencarnamos, fazendo um planejamento, procuremos cumprir ao máximo, retornamos à parte espiritual, fazemos um novo planejamento, retornamos para a gente galgando o degrau maior em direção ao nosso Pai, infinitamente bom e justo. Por isso que se a gente não fizer bem a nossa parte, nós demoraremos mais para chegar lá, mas todos nós chegaremos. Tudo que se movimenta é vida, no seu esplendor inicial, até a glória imarcessível, que é incorruptível,
do pensamento. Pensamento plasma, toma forma e acontece em nossas vidas. Por isso que tenhamos que ser positivista sempre, pensando no bem e fazendo o bem. Ações edificantes, pensamentos edificantes e atos edificantes. É esse o nosso caminhar. A evolução não teria sentido se detivesse num ponto terminal, onde tudo se concentrasse estanque, porque ela é dinâmica. Ela, como Joana disse, ela é movimento, ela não é estática, ela não para. Por isso que os amigos da pátria espiritual falam que não devemos ficar na ociosidade, aproveitarmos nosso tempo bem para que depois a gente não se lamente do tempo perdido. Rafael, boa noite, meu amigo. Então, vamos fazer, vamos movimentar, vamos para frente e para cima. Esse ponto grandioso, significaria o limite do processo, o estanque, e a estreiteza da finalidade existencial. E não existe estreiteza. O universo está aí, ó. Planeta Terra, onde nós estamos hoje, de provas e expiações para o nosso evoluir, porque ainda somos espíritos jovens em crescimento. Quanto mais a gente vai melhorando, nós vamos para planetas mais evoluídos, onde podemos ajudar mais os nossos irmãos. Beleza? Significaria a relatividade do infinito e ilógico o sentido da vida, porque o cosmos é infinito. Então, a vida não é pequena, ela é muito grandiosa, por isso nós temos que nos expandir cada vez mais, porque Deus quer o nosso bem e nos ajuda diuturnamente. Sônia Bueno, boa noite, querida de Ideal. Então se já temos esse conhecimento, a gente precisa cada vez mais evoluir. Temos a oportunidade, abracemos e colocamos em prática. Sem cessar, tudo se move e se aperfeiçoa, desde a primeira bactéria até as galáxias, e um considerável painel de ocorrências constitui a paisagem atraente e fascinante para o infindável processo criador do universo. Então Deus tem muito para nos oferecer e nos oferece. Às vezes a gente reclama, mas a gente está recebendo muito mais do que a gente imagina, porque Deus é o nosso Pai e gosta demais da gente e procura fazer o melhor para nós, desde que façamos bem a nossa parte. E é assim que nós temos que fazer essa troca de energia com Ele, fazendo o que planejamos e as consequências virão a nosso favor, muito mais até do que nós imaginamos.
A gente está sempre reclamando que está recebendo pouco, mas não é bem assim, não. Desde antigas eras, a preocupação pela relativa imortalidade inspirou o ser humano a escrever ou cantar a respeito da criação e da morte. Os hinos do bardo Gilgamesh. Bardo eram poetas e cantores que faziam poemas e eram acompanhados por harpas, por liras. E falava sobre isso aí, né? No século 7 a.C., e publicados por Assurbanipal, já nos dão ideia das preocupações em geral sobre a vida e o seu cessar. Então o pessoal já tinha essa preocupação. E quando eu partir, o que vai acontecer? Retornaremos à pátria espiritual e continuaremos a nossa trajetória como espíritos que somos. E trabalhamos na pátria espiritual muito mais do que quando nós estamos reencarnados, porque lá não tem dormir, não tem descanso. Por isso, Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. E é essa noção que nós temos, que aproveitar o nosso tempo o melhor possível. Mas como, Douglas? Fazendo o nosso melhor e o bem e não olhando a quem. Foi a morte no processo da evolução antropomórfica que mereceu os primeiros ritos numa forma de respeito e do temor à cessação dos movimentos e ações dos seres humanos. Então, o que aconteceu? O pessoal sempre teve essa preocupação, né? De a hora que partia, para onde ia. Mas o pessoal fazia muita fala sem uma certeza. As várias crenças que o pessoal segue, um fala que vai para o céu ou vai para o inferno, para o purgatório, outros falam que tem o sono eterno e acordarão na hora do juízo final. Na verdade, o que nós temos certeza é que nós trabalhamos sempre e a gente vai conseguir o que nós fizermos. Se algumas falam em céu e inferno, o céu azulzinho, onde anjos tocando música, no inferno, onde o capeta, o demônio, um calor vermelho, isso, o céu e o inferno está no nosso pensamento, nas nossas ações. Quando a gente faz o bem, nós estamos no céu. Quando faz o mal, nós estamos no inferno. Nós estamos plantando algo ruim em nossa trajetória evolutiva. É esse pensamento que temos que ter. É essa visão que a gente tem que semear o bem e fazer o melhor que nós podemos fazer nessa nossa encarnação, porque a hora é agora. Nós somos os chamados, os nossos oportunidades, as nossas ações edificantes
Está aí para a gente colocar em prática e ganhar os nossos bônus, porque é importante isso aí. Não podemos ficarmos parados. Teologias estranhas e compatíveis com os níveis sociais e culturais dos povos procuraram demonstrar a indestrutibilidade da energia criadora, firmando terríveis tramas com as forças cósmicas incompreendidas, mas que se manifestam sem cessar. Essa força, essa energia, nós temos a nosso favor. E nós precisamos pôr ela em prática, através da prece, da oração, porque isso vai nos ajudar a ter uma vida digna e melhor. Tem um caso do Divaldo que é contado no livro Semeador de Estrela, da Sueli Kalba Schubert, que vale a pena eu passar para vocês. Divaldo leu um dia no jornal que um pai de família, um trabalhador, cansado, tinha a esposa e 10 filhos e ele que punha o dinheiro na casa, resolveu pôr fim à sua vida. E naquela época o trem era um meio de transporte, e aquelas locomotivas grandes, ele se jogou no trilho e aquela luz e aquele monstro de barulho e acelerado passou por cima e destruiu o seu corpo nos trilhos. É outra coisa que a pessoa pensa que, dando fim à sua vida, está resolvido os seus problemas. Pelo contrário, se estava ruim, aí que vai ficar pior, porque nós não temos a maneira de quem nos dá a vida, não é Deus? Só Ele tem o direito de tirar. Então a gente tem que pensar bem, a gente tem que encarar, orar, pedir ajuda dos nossos anjos da guarda, aos mentores espirituais e superar as adversidades, porque elas são colocadas em nossas vidas para o nosso crescimento, a nossa evolução e o amadurecimento espiritual. Quando o Divaldo leu aquela manchete no jornal, ele ficou muito triste. Falou, como que um pai com 10 filhos faz isso? E ele tinha uma cadernetinha que ele anotava para ele orar. Ele acordava na madrugada e tinha uma estrela que ele conversava com ela. E ele pediu luz para essa alma que tinha feito esse equívoco, esse pai de família que estava fazendo uma coisa que não deveria. E ele pensava, ele orava, ele pedia luz, pedia que esse ser fosse acolhido para ter o arrependimento daquele equívoco que tinha. E todo dia ele tinha uma cadernetinha, ele falava com a sua estrela amiga e tinha a lista daqueles que ele achava que ele tinha que orar para ajudar. Um dia, Divaldo estava muito triste, tinha acontecido uns probleminhas,
E Divaldo não conseguia chorar, ele introjetava os problemas e não exteriorizava através do choro. E ele sentiu que um espírito chegou e se aproximou. Fátima, Mâncio, boa noite. Aí ele ficou assim meio pensando e ele escutou desse espírito que se aproximou. Divaldo, não fique triste, não chore. Você não pode fazer isso. E ele assustou, falou, como? Nossa Senhora, estou passando. Falou, você é a alegria nossa de um monte de espírito que você ora. Então você não pode fazer isso. Você há 15 anos ora por mim e eu fiz uma barbaridade de tirar minha vida e você, com as suas orações, você conseguiu me tirar daquele lodaçal, daquele problema que eu estava passando. Porque eu achei que eu me suicidando eu resolveria meus problemas. E aí que eu arrumei os problemas maiores na minha vida. Por quê? Falou, aquela luz, aquele barulho daquela locomotiva vindo sobre mim, me triturando, não saía da minha cabeça. A hora que passava por cima de mim, que eu queria sumir, ela passava de novo e aquilo era um ato contínuo. E um dia eu tive lapsos de interrupção dessa locomotiva passando sobre o meu corpo. E isso foi acontecendo com mais frequência até que um dia eu comecei a pensar na minha mãe, na minha melhora. Isso aí foi acontecendo, a minha mãe conseguiu se aproximar de mim, me ajudar. Ele falou, realmente, meu irmão, você fez um grande equívoco, porque você tinha 10 filhos que pensavam, que dependiam de você, e você simplesmente desapareceu da vida deles. A tua filha mais velha teve que se prostituir para poder conseguir ganhar um dinheiro. O teu filho caiu nas drogas e está preso. E o Divaldo foi com ele visitar a filha e o filho na cadeia. E ele vendo a situação, ele falou, puxa vida, que decisão errada que eu tive de terminar. A mulher tinha um ódio dele por ele ter feito aquilo e largado ela com essas 10 crianças, e é ele que era a fonte de renda da família. E aí ele falou, Divaldo, e a sua oração foi me aliviando isso até que eu fui melhorando. A minha mãe conseguiu se aproximar até a mim e me ajudar também. E hoje eu estou melhorado e já superando todo esse mal. Mas quem me tirou de lá daquele terrível barulho do trem passando sobre mim foi as suas orações e a sua alegria de querer me ajudar. Por isso, não fique triste, porque muitos amigos espiritual dependem dessa sua alegria, dessa sua oração, e esse trabalho que você faz é maravilhoso. Então, meus amigos, eu estou contando essa historinha para falar para vocês a importância da gente orar para as pessoas que acharam que isso era a solução e fizeram esse ato terrível. A gente orando por eles, a gente está começando a levar a luz até eles. E um dia eles conseguem
se livrar dessa ideia errada de ter suicidado. Então, quando a gente tiver um tempinho, vamos orar para esses irmãos que passam por problemas de dificuldade, porque um dia também seremos ajudados por eles. Vale a pena. Variaram as apresentações pós-mortem, envoltas em temerosas fantasias, heranças das lendas e das memórias mágicas das gerações passadas. Mas a verdade é essa: somos espíritos milenares. Nascemos, fazemos nossa trajetória, um dia partiremos, porque a única certeza de que quando nascemos é que um dia partiremos, e bola para frente. Vamos aproveitar essa nossa reencarnação, usando ela da melhor maneira possível, ajudando o próximo, fazendo as nossas orações para os nossos familiares e para quem desencarnou de maneira trágica, igual esse irmão que o Divaldo orava e que no final ajudou tanto. E façamos a melhor como podemos fazer a nossa parte hoje aqui no nosso querido planeta Terra. Dividiu-se o mundo em material e espiritual, num combate injusto para que um predominasse sobre o outro. Não tem isso. Horas estamos materializados, horas estamos no plano espiritual e somos espíritos. A vida não acaba com a morte, só muda de plano. Nós perdemos a parte material que o espírito, quando reencarnado, tem. E aí, quando ele reencarna, ele não fala em espírito, fala em alma. E quando ele está na erraticidade sem o corpo material, aí fala em ele é um espírito, que é a essência dele mesmo. Somos espíritos milenares. Nascemos simples e ignorantes e hoje já temos um conhecimento e uma evolução inicial, mas já estamos muito melhorados do que quando nós começamos a nossa trajetória. Beleza? Era inevitável que aquele, constituído pelas impressões táteis, dominasse o outro de natureza sutil e vaporosa, que abria espaço à imaginação para melhor atender o existir. Então, quando nós estamos reencarnados, nós sentimos, nós tocamos, nós temos um corpo material. Quando nós estamos na erraticidade, somos invisíveis, não somos tangíveis, não somos tocados, né? Mas somos o mesmo espírito que um dia teve um corpo e esteve aqui na Terra. O sofrimento de toda a espécie veio desempenhando significativo papel para a compreensão, sendo geradas oposições que predominam sobre o primitivismo. Então, o que nós precisamos é, aqui na Terra existe espíritos de todo o desenvolvimento, mais evoluído, menos evoluídos, e a gente convive com todos eles. Por isso que fala, mas como
que uma pessoa pode matar outra cruelmente, cortar o pescoço, porque são espíritos que não despertaram ainda por amor. Eles estão ainda no primitivismo, no início da caminhada. Agora, para um certo tempo, esse instinto primitivo de sobrevivência vale, mas depois que a gente vai evoluindo, a gente tem que melhorar. E umas feiuras já não pode fazer parte mais da nossa vida. Marida de Arruda Mizone, boa noite. Então, Ana Lopes, querida do centro, sim, a gente precisa, nós estamos aqui, melhorar para evoluir cada vez mais. Por quê? Involuir, a gente não evolui, mas a gente estaciona. A gente perde a oportunidade de crescer, de amadurecer, de evoluir espiritualmente. Por quê? Deixamos de pôr em prática o que o Mestre veio até nós há 20 séculos atrás e nos ensinou, que ele veio mostrar o caminho do amor, da paz, da luz. E é isso que a gente tem que absorver e pôr em prática. Então foi Jesus que demonstrou a realidade de apenas o mundo, qual ocorre na matéria com os estados sólido, líquido e gasoso, formando a unidade, o corpo. E Jesus nos falou: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Falou louco, mas ele era Jesus. Mas ele falou e deixou escrito que nós temos uma centelha divina, que é um pedacinho de Deus que nós nascemos e que com o nosso desenvolver, esse potencial vai crescendo e podemos fazer muito mais. Depende do quê? Das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Por isso que é esse caminho que nós temos que prosseguir, seguir em frente. A energia, quando condensada, forma o denominado mundo material, enquanto desarticulado, proporciona o surgimento do chamado espiritual ou ideal, conforme denomina o filósofo Platão. Então, enquanto somos espíritos, nós somos energia. Essa energia condensada, ela toma forma. E aí nós temos o nosso corpo. Cada planeta tem um tipo de condensação do pensamento. E isso aí o planeta, pelo grau de evolução que ele está. Quanto menos evoluído, mais condensado, mais materializado é. Quanto mais evoluído, mais sutil, menos denso é. Por isso que quanto mais evoluído é o espírito, menos denso ele é. Vocês assistiram aquele filme Ghost?
Ali tem uma passagem que o espírito está passando num trem. A hora que ele tem raiva, que ele tem um pensamento ruim, que ele fica com ódio ali, ele quer matar o outro, que ele fica mais denso, ele não consegue passar pela matéria. Quando ele dá uma melhorada, ele passa. Então, é essa que é a evolução. Pensamento, plasma, toma forma e acontece. Por isso que fala que devemos ser sempre positivista, porque vai acontecer. Agora, você pensa negativamente, aí acontece coisas negativas, aí você reclama. Mas, puxa vida, se pensamento, plasma, toma forma e acontece, você foi negativo, ou aconteceu negativo. E aí você reclama e quer arrumar um culpado. O culpado é você. Precisa ter cuidado, orar e vigiar, diz o nosso mestre. Este é o original, real e constituído de toda a força criadora para a fatalidade que lhe está destinado. A princípio, essa energia expande a sensação primordial, que se transforma no instinto, para depois liberar a inteligência e a emoção, adormecidos no seu campo vibratório. Então, esse instinto, depois liberar a inteligência e a emoção, adormecidas no seu campo vibratório. Fomos mineral, pois fomos vegetal, fomos animal, com instinto, depois nos tornamos homem, evoluímos e hoje estamos aqui. A diferença do homem é que ele tem a inteligência. Por isso, nós temos que usar muito bem essa inteligência que nós somos portadores. A partir desse momento, surgem impressões e percepções mais delicadas de outras manifestações que transcendem em formas e aparências, num estágio além da manifestação visível, mas tão vibrante quanto se possa imaginar. E aí acontece essa história, que as comunicações com que o que não é visível, que nós tivemos a grande satisfação de ter Allan Kardec, que estudou isso, era um professor, foi preparado para isso e codificou a doutrina dos espíritos, porque ele era uma pessoa muito preparado para isso, tinha estudado com Pestalozzi, era professor catedrático, tinha 8 livros já publicados, mas ele quis adotar o pseudônimo Allan Kardec para não associarem o Hippolyte Léon Denisard Rivaio com o Allan Kardec, que codificou essa doutrina maravilhosa. Observem-se as fontes de energia em toda parte que somente são captadas mediante sutis e delicados instrumentos de registro e de transformação. Então, consegue filmar e medir isso aí. Então, esse registro de transformação, essa transformação é o nosso grande desafio. É sermos hoje melhor do que fomos ontem,
e amanhã melhor do que fomos hoje. Essa transformação moral é o nosso grande desafio nessa reencarnação. É procurando sempre melhorarmos, fazermos coisas melhores do que a gente fazia antes. Essa é a grande vitória. Entre as suas infinitas variedades, o pensamento cósmico expressa-se e individualiza-se, passando a apresentar-se em formas compatíveis com a circunstância do processo que estagia. Então, cada um está numa faixa vibratória. E é isso que nós precisamos, mudar de faixa. Na faixa vibratória do amor, da paz, da luz, que é aí que a gente cresce e evolui. Nesse instante, as leis dos renascimentos inscrevem-lhes nas sombrias intimidades das estruturas perispirituais os recursos geradores de conquistas novas e reparadoras de equívocos, dando início ao mecanismo de integração do projeto divino da vida humana racional. Então, é justamente a reencarnação que nos dá a chance de equívocos do passado, da gente ter oportunidade hoje de a gente zerar. Para isso, temos que ter determinação, persistência, objetivo na nossa vida. E é isso que eu peço para vocês. Siga em frente, no caminho do bem, da paz e da luz. Vale a pena. A hora que a gente passar dessa para melhor, nós vamos ter a certeza que fizemos bem a nossa parte. O Espiritismo, confirmando a indestrutibilidade da vida, apresentou a realidade desse mundo de causas no manancial de efeitos orgânicos da benignidade. Então, a grande bênção do Espiritismo, ele acabou com a morte. Antigamente a pessoa tinha medo. Eu morrer, o que vai acontecer? Não, você vai morrer, mas depois você vai renascer de novo. E a hora que você morre, você vai encontrar com as pessoas queridas. Normalmente, quem espera a gente do lado de lá são os nossos entes queridos. Agora, o que acontece? Cada espírito está numa faixa vibratória. Para você conviver, precisa estar nessa mesma faixa. Porque tem uns que estão muito acima, tem uns que estão muito abaixo. Por isso que a gente precisa aproveitar essa oportunidade que estamos tendo. Entenderam? Para a gente estar numa faixa boa para encontrar com os nossos queridos. Aquele trabalhador que fez o equívoco de se jogar de trem, quando ele estava mais assim, ele chamava a mãe, porque tem um ditado que faz quando a coisa complica, chama a mãe, né? Mas ele estava numa fase vibratória muito baixa, porque se suicidou, então ela não conseguia chegar até ele. No nosso lar, o André Luiz chama pela mãe quando ele estava no umbral. Passou por 8 anos no umbral. Ela não conseguia se aproximar dele. Por quê? Porque ele estava numa faixa vibratória muito densa na
na parte mais baixa da evolução ali. A hora que ele teve um lampejo e falou, meu Deus, me ajude, que a luz chegou até ele, e isso se passou 8 anos, se passaram 8 anos, uma luz foi até ele e ela teve condições de se aproximar e aí de ajudá-lo. Mas ele teve que chamar a ajuda de Deus, porque senão ela não conseguia chegar até ele. Tá vendo como que são as coisas? E aí ele falou, cadê meu pai? Meu pai, o seu pai, filho? Lembra que ele tinha 2 amigadas quando a gente estava lá no planeta Terra? Ele está seguro por elas até hoje. Porque usou mal o livre-arbítrio. Seguiu o caminho ruim. Por isso que refleti e segui no caminho da paz, da luz. Porque lei de ação e reação. O que nós fazemos vai ter consequência. E aí, às vezes, a gente quer que aconteçam umas coisas e não acontece. Por quê? Nós estamos travados ali. Então, aquilo que denominamos morte ficou demonstrado ser vida em modulação superior e vibrante. Nascem aí as energias e se harmonizam em criaturas, e a Terra torna-se o campo experimental da finalidade última, a perfeição. Porque todos nós um dia seremos perfeitos. Dona Valdeirês, boa noite. Maria Aparecida, sua filha querida, boa noite. Então, temos que investir nessa nossa trajetória de melhorarmos cada vez mais. Vale a pena. Não te revoltes ante a morte do ser querido ou expectativa da tua própria desencarnação. A certeza que nós temos quando nascemos é que um dia nós vamos desencarnar, nós vamos partir. Queiramos ou não queiramos. Então vamos partir bem para a gente ir para um lugar melhor. Voltarás à comunhão com os seres desencarnados pelo pensamento, pelas emoções, por diversos meios materiais, porque o amor é a força da eternidade que rege o viver. É o pensamento positivo, é o amor, é a ajuda ao próximo. É isso que nos fará com que estaremos melhor e que iremos para um lugar melhor. Se desencarnaram os seres, deixando-te em solidão, ama-os. Ama-os e age como se estivessem ao teu lado, laborando em seu favor, e tornarás a viver com eles em banquetes abençoados, quando também partires. Reze por eles, peçam que estejam bem, emanem energias positivas e fortalecedoras para eles estarem bem, porque chegarão até eles e ajudarão na evolução deles. Não fique chorando e revoltando porque perderam um ente querido, que aí vocês atrapalham ele nessa caminhada evolutiva. Orem e peçam para que as entidades sublimes do plano espiritual maior ajudem ele nessa nova trajetória. Ajudarão muito.
Se por acaso anelas realizar a viagem ao além-túmulo, tem paciência e trabalha pela sua edificação interior, a fim de que possas despertar além da morte em condições felizes, liberado dos impositivos da matéria e das suas injunções. Então é isso. Nós precisamos fazer bem a nossa parte, que aí a hora que a gente partir, a gente vai tranquilo, não fica sofrendo e apegado à matéria de que nós deixamos aqui, porque aquele suicida que se jogou no trem, ele falava para o Divaldo que ele ficava sofrendo com os pedaços do corpo dele ali em putrefação, porque usou mal o seu livre-arbítrio. Tudo que existe depende de um plano elaborado pela divindade, que prossegue cuidando do universo. Fizemos nosso planejamento, procuramos cumprir da melhor maneira, e a hora que nós retornarmos, a vida continua. Como o Chico tem um livro, e continua mesmo, não duvidem disso. Estudem e se fiquem inteirados a isso, para a hora que partir, saber pelo menos que já aconteceu, e aí se inteirar de tudo, né? Lembra-te, portanto, que nada existe que não se encontre sobre legislação especial e imortal, num progredir incessante e abençoado. É lindo isso aí, gente. É isso que nós temos que pôr em prática. Para a hora que a gente partir, partir bem, sem apego, sem laços materiais que nos dificulta a saída para o plano espiritual. Jesus veio ensinar-nos exatamente como é transitório o mundo físico e como nós devemos preparar para aquele de natureza atemporal, o outro plano. Vamos estudar, vamos pôr em prática o Evangelho de Jesus para melhorarmos e cada vez progredirmos mais, para a hora que chegar, a hora que o Pai falar, eu quero você do meu lado, a gente esteja bem, liberado. Chico Xavier, o exemplo de humildade, de amor ao próximo, falou que queria partir num dia que ninguém fosse ficar sofrendo pela morte dele. E ele fez tão bem a sua parte e teve merecimento que ele partiu no dia que o Brasil foi campeão do mundo no futebol. E estava todo mundo empolgado pelo campeonato mundial. E ele partiu tranquilo, sereno. E quando chegou lá, disse que um mundo de espíritos superiores estava esperando. E ele subiu uma escada de degrau em degrau até lá em cima. E quem estava lá em cima esperando para abraçá-lo? Esse aqui, ó. Esse de cabelos amendoados, de barba roupa. Simplesmente Jesus. Vocês querem também ser esperados por Jesus? Depende de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo nos fizesse. E finalizando, Jesus retornou aos seus e aos outros a fim de coroar com a verdade suas palavras antes enunciados.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelos meus ensinamentos. Também os seres humanos, afetos e desafetos, retornam conforme eram e viveram. Continuamos sendo, na pátria espiritual, o que nós fomos aqui. Não é porque morremos que a gente vira santo. O que nós fizemos, nós vamos para lá e continuamos. Por isso que vale a pena a gente melhorar bastante aqui, porque a hora que a gente passa para lá, pessoas queridas, já evoluídas, estarão nos esperando. Olha que gostoso. É uma festa. Não duvides. Ora em silêncio e suplica a Deus que os abençoe e os auxilie a fazerem-se sentidos pela tua ternura. Eles voltarão e atenderão a tua saudade, atenuando-a e preparando o futuro reencontro para sempre. É lindo, não é, gente? Por isso que não precisa ter medo na hora de partir. Temos que ter a consciência tranquila de nós termos feito o melhor que foi possível a gente fazer. Porque aí retornaremos à pátria espiritual com o dever cumprido. E isso vale muito a pena, porque Deus, nosso Pai, nos ama muito e quer o nosso bem. Depende única e exclusivamente das nossas ações. Por isso, querido, vale a pena pôr em prática o que o Mestre Jesus nos ensinou. Estudar e fazer os seus ensinamentos no nosso dia a dia dessa nossa reencarnação. Mais uma vez, fico muito feliz de estarmos reunidos nessa noite de sábado, em nome de Jesus, com lições maravilhosas igual essa que Joana nos traz. E o próximo capítulo é maravilhoso. Confia e age. Então vai dar mais umas dicas para a nossa trajetória no planeta Terra, para que possamos seguir e fazer o melhor na nossa trajetória carnal. Fique com Deus, tenha um excelente final de sábado, um domingo glorioso com a família, amando, venerando e fortalecendo esses laços que nós temos com os nossos familiares. Que Jesus fique convosco hoje, agora e sempre. Beijo no coração de todos. Amo muito vocês. São minha família espiritual. Fique com Deus. Até a próxima.